Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro texto. Para você que está chegando por aqui agora, né, nós estamos fazendo a leitura do livro Um Curso em Milagres, que são ferramentas para que nós possamos nos conectar com o que há de mais divino dentro de você, dentro de mim, que é a sabedoria do nosso Criador, do Todo-Poderoso, do nosso Deus. E aqui a gente está vendo, né, os passos necessários que podem me ajudar para que eu possa ter essa transformação. Aqui no caso são 365 passos que o livro nos propõe, trazendo, né, tarefas maiores desdobradas em tarefas menores para que a gente possa galgar esse caminho e quebrar essas crenças instaladas de que nós não podemos ser santos, não podemos ser conectados com esse espírito, né, com essa divindade que está dentro de nós, porque a gente não acredita, acha que isso não é possível acontecer. Mas acredite, sim, é possível acontecer e a gente está trabalhando aqui para que isso possa acontecer de fato. Não é tão simples quanto a gente pensa, é bem desafiador, mas não é impossível de realizar desde que a gente esteja preparado, desde que a gente esteja disposto a realmente fazer mudanças em nossas vidas. Antes da gente começar aqui a nossa 39ª lição, 39 passos, rumo aos 365, eu quero pedir a sua ajuda, porque é muito importante para que a gente possa estar cada vez mais evoluindo. Se você não é inscrito no nosso canal aqui ainda, né, eu vou pedir a sua ajuda aí para você clicar aqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo para que você clica, se inscreva aqui no nosso canal, porque o YouTube entende, né, que quanto mais pessoas curtem, mais pessoas estão se inscrevendo, ele entrega esse conteúdo para outras pessoas aí. E a nossa ideia é ser usado como canal para a gente entregar essa mensagem para mais pessoas e que mais pessoas possam se libertar das suas crenças que tem na sua mente de achar que não são capazes, que estão aqui nessa vida só para sofrer, que aqui a gente só veio para pagar a conta, só veio para pagar boleto e não pode ter nada de bom, né? Que a gente não pode prosperar nessa vida. Então isso é um grande engano e a gente está aqui para ser abençoado e para abençoar a vida de outras pessoas. E o tema da nossa lição de hoje, a minha santidade e a minha salvação. Eu vou colocar o título aqui na tela para vocês, para que a gente possa começar a fazer a nossa leitura. Parágrafo número 1. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito... Peraí, deixa eu repetir aqui para não ficar confuso. Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais nem jogos de lógica. Não estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Olha só o que ele traz aqui, né? O tanto que parece de uma certa forma ser irracional pensar nisso. Que eu vou trazer aqui visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Será que de fato eu estou pensando? De onde que vem esses pensamentos? De onde que eu crio isso? Então, tá vendo? Como a gente tem que quebrar muitas crenças que a gente tem, para a gente abrir um pouco mais a nossa visão, ter um pouco mais de entendimento sobre os nossos pensamentos. Vamos continuar aqui para a gente entender melhor. Parágrafo número 2. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A excitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Então, o que ele está trazendo aqui, né? Se a gente acredita que é a culpa do inferno, é só eu deixar de acreditar. Então, não precisaria me treinar para que eu pudesse me libertar desses pensamentos. Então, é onde que ele fala aqui que ele não é isento de ambiguidade, porque a ideia aqui é trazer ferramenta de forma simples e efetiva, para que a gente possa transformar o nosso entendimento sobre os nossos pensamentos e ter essa liberdade de abafar o meu ego, que é essa voz que
fica falando coisas que eu mesmo crio ou imagino, para mim me conectar com um nível de verdade, que é a verdade do Criador. Então, entende a profundidade disso? De eu poder me conectar de fato com a mais pura verdade? Parágrafo número 3. Já dissemos que a sua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. Olha a grandeza disso, né? Um salvador tem que ser salvo, então olha onde que está a minha mentalidade. Vou repetir aqui de novo, que isso é muito interessante, ó. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação, ele pergunta aqui. Não podes dar o que não tens. Se a sua santidade você não tem salvação, como que você vai entregar isso para o mundo? Uma pergunta aí, ó, bugou a cabeça, hein? Buga a mente. Vamos continuar aqui, parágrafo número 4. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as quais estão sendo agora, ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? Como que Deus vai simplesmente me ignorar se eu sou filho dele, se eu sou filho do Criador? Não tem como, concorda? Como é que o pai esquece o filho? Como é que o pai ignora o filho? Mas ele é gentil, ele é doce, ele é educado. Ele te dá a opção de você escolher se você vai estar conectado ali na mente, na energia, no nível de santidade, ou se você vai estar do outro lado da ponte, que é no seu ego, que é a sua mente da sua vaidade, né? Dos seus pensamentos próprios, de achar que você sabe tudo, que você criou algo. Você não criou nada. Quem criou foi Deus. Olha o entendimento que a gente passa a ter, né? Uma percepção totalmente diferente do que a gente, de fato, está acostumado a pensar. Parágrafo número 5. 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de prática mais longos para o dia de hoje. E sessões de práticas mais demoradas e frequentes não são encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões em vez de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Parágrafo número 6. Começa o período de prática, como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor. Pensamentos de desamor, hein? Vamos lá. Seja qual for a forma em que apareçam. Inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso, é deles que precisas ser salvo. Então, aqui, ó, só pensamento de desamor. Não importa a forma que ele vir, né? Repetindo, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Parágrafo 7. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamentos de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu o vejas de modo diferente, e é a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará uma visão. E te dará visão. 8. Parágrafo 8. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina a tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles deste modo. Meus pensamentos de desamor em relação a... Abre um espaço. Então, estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. A minha santidade é a minha salvação. Então, olha aqui. Vou repetir novamente
a sugestão do exercício, do modo do exercício de hoje. Meus pensamentos de desamor em relação a... Você vai colocar aqui os pensamentos de desamor. Então você vai colocar a situação aí que está te afligindo, estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. O que a gente praticou no exercício de ontem, né, no 37? A gente eliminou aqueles pensamentos que a gente trouxe lá. Ó, não há nada que a minha santidade não possa fazer, porque o poder de Deus está nela. E ele trouxe aqui de maneira mais resumida, né, na primeira opção, na situação envolvendo na qual eu me vejo, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Então aqui eu já tenho que estar trabalhando essa libertação desse desamor. Eu tenho que estar me desapegando desse sentimento ruim, de raiva, de infelicidade, de depressão, qualquer que seja a forma que eu empacoto ele e trago para dentro de mim, que é uma mera crença. Saca? Então aqui, pô, se você não desconecta desses pensamentos dessaborosos da vida, como que você vai se salvar? Como que você vai poder salvar as pessoas? Como que você vai poder estar nessa mente de unicidade com Cristo, com Deus, com o Criador? Não tem como, porque a paz, o amor, a alegria, ela não se conecta com a raiva, com a dor, com a tristeza. Uma não coexiste com a outra. Ou eu tô de cá, ou eu tô de cá. Então eu tenho que escolher o lado. É sempre assim, é sempre uma escolha. E você tá aqui, ó, você tem essa livre escolha de estar buscando essa conexão. Mas você também tem a escolha de estar tanto de um lado quanto do outro. Ninguém tá te obrigando a nada. Mas o seu ego, ele sempre é uma luta constante para abafar essa voz da verdade. Porque o seu ego não quer que você prospere. Seu ego, ele vai te bloquear para você ter mágoa das pessoas, para você estar conectado em assuntos que não vão te trazer benefício nenhum. Você não vai ajudar as pessoas. Então, um bom exemplo hoje em dia é o tal a internet. Fode muito com a gente. Desculpa usar a expressão, né? Fode com a gente no sentido de que faz a gente perder tanto tempo com tanta coisa inútil. Porque ele leva a gente a mágoa, a pensamento de crítica, de cancelamento. Ah, nossa, o fulano fez isso e tal. Aí você começa a entrar, né, nessa pilha de pensamentos que você não tem, você não consegue enxergar esse entendimento, essa clareza. Aí você vive no mundo da fofoca. Então, para você lá, aquele mundo lá é o cenário perfeito. E você não consegue preocupar com o mais importante, que é a sua salvação, se conectar com esse lado mais divino, mais claro seu, né? Que é o lado da luz, o lado do nosso Criador. Continuando aqui, parágrafo número 9. É possível que aches que esses períodos de práticas mais fáceis e os intercalares, se os intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repete lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes, também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Caraca, olha isso, que louco isso. Olha que louco isso para uma realidade nossa. Vou ler aqui, que isso aqui cara, guarda isso aqui na sua mente, ó. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Distração é o que mais rebenta com a gente hoje, porque às vezes a gente tá num mundo, num volume de tanta informação, tanta informação, que você não consegue acalmar sua mente. Qual foi a última vez que você parou 5 minutos para não pensar em nada? Assim, parado, de boa, se conectar com o assunto, igual a gente está aqui agora. Pronto, para aí, pensa. Você não consegue acalmar sua mente. Você passa 1000 coisas. Às vezes o celular, o tal do celular é uma praga, principalmente para te ajudar, ele, ao mesmo tempo que ele é benéfico, né, ele te prejudica, porque você não consegue olhar, né, ter essa disciplina. Não importa se você tem um celular, não. A ideia é que a gente criar essa disciplina pra gente cortar essas distrações, né? Cortar a distração da nossa mentalidade, pra gente entender um pouco melhor sobre isso que a gente está estudando, né? Sobre esses pensamentos de desamor.
lembrando aqui, né, com a ênfase de hoje, meus pensamentos de desamor em relação a, coloca a situação, estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. A minha santidade é a minha salvação. Deixa isso claro para você. Traz esse pensamento, eleva esse pensamento aí para cima. Joga isso para voar aí, beleza? Vamos lá, ó, parágrafo número 10. Enquanto isso, deve sentir-se livre para introduzir variedade nos períodos de exercício em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for, escolhas usá-la. A ideia deve ser expressa de modo em que o seu significado seja de fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais de uma vez em forma original e acrescentando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Qual é o seu oposto? Aí eu venho aqui para o parágrafo 11. Nas aplicações mais curtas, feitas de 3 a 4 vezes por hora, ou mais, se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo. Repetir a ideia de hoje e, preferivelmente, ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disso. Fim. Olha que interessante isso. Quando eu começo a olhar, o que eu quero dizer para você aqui? Quando eu começo a olhar essas lições, a gente está tendo uma compreensão que eu posso praticar isso. Não necessariamente eu preciso ficar preso à prática de fazer aquilo ali naquele momento, mas tem atividades que eu posso trazer para o meu dia. Como liberar a minha santidade, né, que a gente trouxe aqui na lição 37, se eu não estou enganado. Ó, vamos vir aqui, ó. A minha santidade abençoa. A minha santidade abençoa ao fulano, a Maria. A minha santidade abençoa o João. Então, tem exercícios que eu posso praticar. Os meus pensamentos lá do começo, né? Esse pensamento não significa nada para mim. Eu dou total importância a esse pensamento. A minha salvação. Então, que a minha santidade é a minha salvação. Eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que liberar esse movimento de prosperidade, de pureza, de bênção. Não adianta eu ficar preso julgando, no julgamento. Ah, o fulano? Nossa, você viu o fulano? Como é que ele tá? Você viu o Beltrano? Você viu o Ciclano? E a gente tem demais disso. Por quê? Distração. E ele falou isso aqui, né? Ó, vou repetir de novo, hein? Olha aqui, ó. Vou repetir aqui. Vem comigo aqui, ó. A tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita a distração. Como você faz isso? Parando para exercitar. É difícil parar 5 minutos hoje? É quase que impossível você parar 5 minutos hoje. Quando você para 5 minutos, você quer fazer o quê? Você quer, dormir. Vou falar pra vocês, às vezes tem dia, por exemplo, domingo. Domingo tem dia que eu tiro pra ficar preguiçoso. Pra descansar, eu faço, não, eu vou tirar um dia de descanso. E realmente tem dia que a gente precisa, né? A gente não é perfeito. Mas entende que a gente vai entendendo cada vez mais esses níveis e vai dando passos, vai subindo cada vez um degrau a mais. E a gente vai começando a ter um entendimento totalmente diferente das coisas que a gente via anteriormente. Então esse é um processo evolutivo aí que a gente vai passando aí, né? E essas lições têm ajudado a nos libertar. Aí 2 perguntas aqui que ele deixou, né? Se você se sentir tentado. Meus pensamentos de amor em relação a... Aí você expressa a situação de desamor. Estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? E aí? Se a culpa é o inferno, qual é o oposto? O oposto é a verdade, a santidade, ao céu, seria isso? Então vamos entender isso aí, né, pra gente estar trabalhando cada vez mais e não colocando esse sentimento de culpa em cima de nós. E culpa é o inferno, pô, eu vou querer me colocar lá no inferno? Jamais, eu tenho que ir pra onde? Pra luz, meu amigo, eu tenho que ir pra claridade, eu tenho que ir pro céu, pro divino, e eu tenho que entender, né, eu tenho que me salvar pra mim poder estar ajudando outras pessoas a se salvarem. E ele traz aqui, a minha santidade é a minha salvação disso. Fechou, meus leões e minhas leoas? Vamos refletir sobre isso aí. E a gente tá junto até depois do fim. E até a nossa próxima lição, que é a 40. Já vamos avançando, hein? Tamo junto. Vamos nessa.